Sabe uma daquelas perguntas que a gente raramente para pensar? Como é que um bebê dentro do útero consegue, bom, respirar sem nunca ter usado os pulmões? A resposta para isso é sinceramente uma das coisas mais fantásticas da biologia, o coração fetal. E é sobre essa jornada incrível que a gente vai conversar hoje, desde o projeto genial dele antes de nascer, até alguns desafios que podem aparecer no caminho. Vamos mergulhar fundo nisso. A chave está na circulação fetal. Pense nela como um sistema de suporte à vida temporário, mas incrivelmente inteligente que garante que o bebê receba tudo o que precisa sem dar uma única respirada. É um circuito perfeito, projetado para um mundo sem ar. Olha que genial! Esse sistema todo funciona com verdadeiras rotas expressas, desvios que direcionam o sangue mais oxigenado direto para o cérebro e para o resto do corpo, ou seja, para onde ele é mais necessário. Enquanto isso, os pulmões, bom, eles ficam ali, quietinhos, em modo de espera, só se preparando para o grande dia da estreia. Mas aí, chega o momento do nascimento. E o que acontece naquele instante em que o bebê puxa o ar pela primeira vez? É uma transformação absurda, onde todo o sistema circulatório precisa se reconfigurar. E isso acontece literalmente num piscar de olhos. É como se o bebê apertasse um botão para desligar o suporte de vida externo e ligasse o seu próprio sistema. A dependência da placenta acaba, aquelas vias expressas se fecham e os pulmões finalmente assumem o comando. Um novo ciclo começa. Só que às vezes, o projeto original do coração não sai como esperado. Ou então, aquela transição fundamental no nascimento não acontece de forma perfeita. E é aí que podem surgir desafios que vão exigir atenção e cuidado desde o primeiro dia de vida. Pensa bem, 1 em cada 100. Isso significa que numa maternidade um pouco mais movimentada, é bem provável que um bebê com uma cardiopatia congênita nasça a cada poucos dias. É uma condição muito mais comum do que a gente imagina. Na verdade, é a principal malformação ao nascimento. Então, em essência, o que a gente está falando aqui são problemas na própria arquitetura do coração. São falhas, digamos, na planta baixa, que estão presentes desde o comecinho e que vão, de certa forma, moldar a jornada da criança a partir do seu primeiro batimento. Vários fatores podem influenciar, sabe? Desde a herança genética da família até condições da mãe, como diabetes ou alguma exposição durante a gravidez. Isso só mostra, mais uma vez, a importância gigantesca de um acompanhamento pré-natal bem cuidadoso. Para a gente conseguir entender melhor esses defeitos, que são super variados, a gente pode começar dividindo eles em duas grandes categorias. E essa divisão se baseia num sinal que é literalmente visível a olho nu: a cor da pele do bebê. A grande sacada aqui é a direção que o sangue toma. Se o defeito faz com que o sangue com pouco oxigênio, aquele sangue mais escuro, o sangue azul, escape para o lado errado e seja bombeado para o corpo todo, bom, aí a pele do bebê pode ficar com aquele tom meio azulado, sabe? É a cianose. E isso é um baita sinal de alerta, um aviso de que o oxigênio não está chegando onde mais precisa. Olha só o defeito mais comum, a tal da SAVE. É como se tivesse um buraco na parede que divide as duas câmaras de baixo do coração. O que acontece? O sangue, que já está oxigenado, que deveria ir para o corpo, acaba vazando de volta para o lado direito e é bombeado de novo para os pulmões. O resultado disso? Pulmões sobrecarregados e um coração tendo que trabalhar em dobro. Agora, o completo oposto. Na tetralogia de Fallot, a própria estrutura do coração está alterada de um jeito que força o sangue azul, com pouco oxigênio, a ser empurrado direto para o corpo. E isso acaba privando os tecidos do oxigênio vital que eles precisam para funcionar. Essa condição é tão característica que ela chega a mudar o formato do coração. No raio-x de tórax, ele pode ficar com a silhueta parecida com uma bota. E essa mudança de formato é um sinal claro da luta que o coração está travando para tentar compensar os defeitos. É um testemunho silencioso da resiliência do corpo. No fim das contas, seja por um vazamento, seja por um bloqueio, o resultado muitas vezes é o mesmo. O coração é forçado a trabalhar muito mais do que deveria. É como um motor que está sempre em altíssima rotação. E isso, claro, pode levar a uma condição de exaustão, que a gente conhece como insuficiência cardíaca. Um ponto muito importante aqui. Insuficiência cardíaca não quer dizer que o coração parou de bater. Não é isso. Pense mais como um corredor de maratona que está perdendo o fôlego. O coração continua ali, bombeando, mas ele já não dá mais conta de suprir a demanda do corpo por sangue e oxigênio. Como o coração de uma criança pequena não consegue aumentar muito a força de cada batida, ele faz a única coisa que pode para tentar compensar. Ele bate mais rápido. É por isso que uma frequência cardíaca acelerada, que não baixa, é um dos primeiros e mais importantes sinais de que aquele coração está sob estresse. E para um bebezinho, essa maratona do coração aparece em sinais bem claros no dia a dia. A hora de mamar, por exemplo, vira um esforço enorme.
A criança cansa, para várias vezes, chega a suar, principalmente na cabecinha. E aí, claro, não ganha peso direito porque está gastando uma energia absurda só para conseguir comer e respirar. Então, embora os sintomas contem uma história, o diagnóstico definitivo, a confirmação, vem de uma espécie de janela para o coração, o ecocardiograma. Ele usa ondas de som para dar uma imagem super detalhada e em tempo real da estrutura e do funcionamento do coração, revelando o que de fato está acontecendo. A jornada de uma criança com um problema no coração tem seus desafios, não há dúvida. Mas a verdade é que os avanços na medicina transformaram completamente o cenário. O que antes podia ser uma sentença, hoje se tornou uma história de resiliência e de muita esperança. E isso nos deixa com a verdadeira questão, né? Com diagnóstico e tratamento certos, qual é o limite para o que essas crianças podem alcançar? Sinceramente, o céu é o limite.